seus lares, que nos acompanham comigo nessa meditação. Nossa lição de hoje é a primeira da revista desse trimestre. Nós vamos estudar o livro de Mateus e o título da nossa lição é o cumprimento da promessa. Então, eu peço que os irmãos tenham sua Bíblia em suas mãos para que hoje possam fazer esse estudo. Nós vamos estudar a respeito dessa promessa que o Senhor nos fez, promessa essa que encontra várias passagens no Velho Testamento, e vamos vê-la sendo reafirmada nos primeiros capítulos de Mateus, capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Mateus, que é o foco da nossa lição de hoje. A primeira coisa que nós vamos fazer é refletir um pouco sobre esse livro de Mateus, quais são as características do livro de Mateus. Além daquelas que a nossa revista já traz, eu também fiz uma pesquisa em alguns sites, as referências estão no finalzinho da nossa aula, mas são algumas características desse livro que vale a pena a gente saber. O livro de Mateus foi o primeiro a ser escrito entre 58 e 70 depois de Cristo. Ele narra os acontecimentos numa sequência clara e objetiva, com ensinos destinados a multidões e aos 12 discípulos. Seus discípulos, a respeito do que traz esses capítulos, do livro de Mateus, ele apresenta o princípio genealógico de Jesus, ou seja, ele começa traçando as origens da sequência da essência de Jesus Cristo. A proclamação de Jesus, as parábolas de Jesus, os princípios de Jesus Cristo, as pregações de Jesus, a paixão e ressurreição de Jesus. Então, o livro de Mateus ele é bem claro, bem estruturado, e a gente consegue perceber, a partir da leitura dos seus capítulos, como é que ele está organizado. Outras características a respeito desse livro é o evangelho mais utilizado da igreja primitiva, em especial para discipulares. Revela o plano da redenção, o plano de redenção de Deus para a humanidade e mostra claramente que Jesus é o Messias. Eu acredito que uma das maiores mensagens, maior foco desse evangelho é essa preocupação que Mateus tem e comprovar, tentar demonstrar, através de diversas passagens desse evangelho, que Jesus de fato era o Messias. A palavra reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. A expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho. É o Evangelho que mais apresentou Jesus como rei dos judeus. Dos Evangelhos, este é o que possui mais estilo judaico. E mais à frente, quando iniciarmos de fato nosso estudo sobre esses primeiros dois capítulos, a gente vai entender por que desse estilo. Mas, essencialmente, esse estilo judaico vem porque ele foi escrito originalmente para a igreja de Antioquia, constituída de judeus e gentios. Embora é preciso entender, e quando a gente lê todo esse livro, a gente percebe que esse livro, esse evangelho, não foi escrito exclusivamente. Embora a carta tenha sido destinada para, não foi exclusiva para judeus, para a igreja de Antioquia. Ela também é uma carta destinada a uma perspectiva futura, ou seja, para todos aqueles seguidores de Cristo ao longo dos tempos, e para nós também. Os 5 sermões principais encontrados no Evangelho de Mateus são considerados os textos mais completos entre os evangelhos sobre os ensinos de Jesus. Então veja, o Sermão do Monte, a instrução aos 12, as parábolas aos 12, a referência aos
e assegurar que Jesus Cristo era o Messias prometido, pelo Senhor. Então, a gente vai ver, à medida que a gente for estudando esse livro, a gente vai ver que ele sempre reafirma, sempre faz uma retomada conforme a profecia, conforme falou o profeta. Então, ele tem essa necessidade de reafirmar que a profecia estava se cumprindo à medida que ele narrava os fatos em relação a Jesus. A genealogia de Jesus é apresentada recuando até Abraão. Então, quando ele começa a falar a respeito da genealogia de Jesus, ele começa a partir da promessa de Deus feita a Abraão, que prometeu abençoar a Abraão e a sua descendência. A expressão Jesus, filho de Davi, aparece repetidamente. A atualização do termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus, mais precisamente 12 vezes aparece nesse evangelho. Então, essas são algumas características desse livro que nós iremos estudar neste trimestre, no livro de Mateus. Hoje, começaremos estudando o capítulo 1 e o capítulo 2. Nesse momento, nós vamos orar, pedir a Deus a direção e sabedoria para entender a sua palavra, e mais que isso, para poder praticá-la. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te oramos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa de oração, aprendendo e estudando sobre a tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por estarmos todos reunidos aqui neste momento, aqui os irmãos que aqui estão, aqueles que nos ouvem dos seus lares, participam conosco nesse momento de comunhão e de aprendizagem. Pai, que teu Espírito Santo possa estar nos guiando, que ele possa estar, Senhor Deus, nos ajudando a compreender as Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, a praticar aquilo que tu desejas, Senhor, com a santidade, com a realização da tua palavra, da tua santa vontade. Em nome do Senhor Jesus, conduz essa escola bíblica dominical, não só esta que acontece, mas aquelas que acontecem em todo o mundo, neste momento, a proclamação do teu nome, em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Mateus 1 começa narrando a genealogia de Jesus. Nós vamos fazer algumas dúvidas nesse momento e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que essa genealogia ela é estudada em Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. O que é interessante de observar é como essa genealogia ela está descrita e organizada. Então, Mateus organiza em 3 sessões. A primeira sessão vai de Abraão, da promessa feita pelo Senhor a Abraão, que nós encontramos em Gênesis, estudando recentemente o livro de Gênesis, até Davi. Isso marca um período de 14 gerações. A segunda sessão vai de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. A terceira sessão, da Babilônia até chegar a José, pai de Jesus, 14 gerações. Então, quando a gente lê essa genealogia, a gente vai perceber a forma como ela está organizada. Mas o que é mais notório é como Jesus é apresentado. Então, em capítulo 1 e versículo 1 de Mateus, nós vamos ver nesse momento, diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a gente percebe que ele retrocede até Abraão, reafirmando a promessa do Senhor que abençoaria Abraão, que ele seria pai de nações, que a sua nação seria abençoada, que ele abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e abençoaria também aqueles que abençoassem Abraão. Faz uma referência também a Cristo, no sentido de ser filho de Davi. Então, Jesus aqui é apresentado como legítimo herdeiro do trono de Davi. Então, isso é muito importante, a gente vê essa preocupação logo no início de Mateus, de reafirmar que ele é herdeiro do trono de Davi. Mas a gente vai ver por que isso é tão importante. Em Mateus 1, 22 e 23,
Christos, como é escrito na linguagem original, é um adjetivo verbal semita, que é equivalente a Messias, que em hebraico significa. E aí eu organizei esses significados para a gente ver essa preocupação da reafirmação de que Jesus era o Cristo, o prometido, o ungido, a promessa que se cumpria ali. Então, Messias em hebraico significa o ungido, o rei de Israel, o ungido do Senhor. Então, no Antigo Testamento, quando a gente vai observando as dinastias, né, como os reis chegavam aos tronos, a gente observa sempre essa expressão, o ungido, que era uma referência àquele que era o rei. Um outro significado que nós encontramos, nós podemos até ler, tem uma referência aí, né? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, 6. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, 6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então, num processo de escolha de rei, para se tornar rei, era preciso que passasse, né, por esse entendimento, por esse processo de unção, ser ungido do Senhor. Então, a ideia de Messias também, o significado de Messias também contempla o ungido. O sumo sacerdote, o sacerdote ungido. Então, outro significado para Messias, né? A gente pode ler em Levítico, capítulo 4, o versículo 3. Levítico, os irmãos podem abrir suas Bíblias em Levítico, capítulo 4, versículo 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará o Senhor um novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. Então, veja, Messias também guarda em seu significado a ideia de sacerdote ungido. No plural, se refere aos patriarcas em seu ministério de profetas, meus ungidos. Vamos ler Salmos, capítulo 105, versículo 15. Não toque nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. O que é interessante no significado de Messias, né, é que Cristo, né, Jesus é chamado por Mateus de Cristo, reafirmado aqui nesse primeiro capítulo como o Cristo, né, que é equivalente a Messias, que guarda seu significado ungido, o sumo sacerdote, tem o ministério de profeta. E Jesus Cristo cumpriu a profecia messiânica, desempenhando essas funções, essas três funções. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente lê os Evangelhos, a gente vai ter essa percepção de que Jesus cumpriu e desempenhou essas três funções. Nos chama a atenção também a ideia do que é semita. Então, semita é o indivíduo dos semitas, né? Se refere a grupo étnico e linguístico que compreende os hebreus, os assírios, os aramaicos, os árabes e os fenícios, que se acredita serem descendentes de Sem, indivíduo judeu, também é assim compreendido. A respeito do nascimento de Jesus, Mateus avança, né, em seu livro, após falar sobre a genealogia, ele avança a respeito do nascimento de Jesus. E a nossa lição traz alguns aspectos interessantes que esse nascimento nos revela. Eu tentei organizar esses aspectos que a lição traz, dividindo, para a gente fazer um comparativo
de ações em relação ao casal Adão e Eva e o casal José e Maria. Se nós observarmos, né, o processo de concepção de Cristo até o seu nascimento, nós vamos perceber e também podemos comparar algumas ações que no primeiro casal, né, que o Senhor constituiu sobre a terra, Adão e Eva, nós podemos lembrar, estudamos Gênesis recentemente, que foi um casal que infelizmente desobedeceu a Deus. E a partir deles o pecado entrou no mundo, né? Aqui a revista ela escreve: por meio de uma mulher veio o pecado ao mundo, né? Esta mulher é Eva, mas que fique claro que não está sendo atribuído a Eva o pecado que entrou no mundo, não somente a ela. Aqui é somente uma referência, porque a revista quer também trazer uma referência que do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo por meio de uma mulher, por meio de uma mulher veio o Salvador deste mundo, né? Então, ela quer fazer esta referência, mas nós estudamos Gênesis e vimos que tanto o homem quanto a mulher pecaram. Romanos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos. Capítulo 5, versículo 12 do livro de Romanos. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, só reforçando que essa ideia que está aí na revista, tá, não é para dizer, foi a mulher que pecou e é culpada pelo pecado do mundo, tá, gente? É só uma referência. Mas Mateus, no capítulo 1, versículo 18, traz para nós o início, né, dessa esperança que veio ao mundo, enviado por nosso Deus. Capítulo 1, versículo 18, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, a gente vê aqui que por uma mulher o pecado entra no mundo, mas também por uma mulher veio o Salvador deste mundo. Um outro aspecto é que quando o pecado entra no mundo por meio de Adão e Eva, a primeira reação de Adão, quando questionado sobre sua desobediência, foi culpar a Deus, culpar a mulher que Deus deu a ele, né? O presente que Deus deu a ele, né? A culpa foi da mulher que me deste, quando a gente lê em Gênesis 3, 12. Ao mesmo tempo, quando a gente observa a narrativa sobre a história de Maria e José, eu convido os irmãos a refletirem sobre uma moça virgem naquela época, em que o adultério era algo gravíssimo, né? Quando se cometia adultério, a pessoa era condenada à morte por apedrejamento público. Então, era algo muito sério, né? De muita vergonha e desonra. E imagine esta moça virgem, de repente aparece grávida. A situação de Maria, que estava noiva de José. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que quando naquela época se estava noivo, era como se praticamente estivessem casados. O nível de comprometimento era tão grande que era como se fosse marido e mulher. Eles só não tinham relações sexuais, isso era guardado apenas para realmente depois do casamento. Mas eles já tinham assim no coração e socialmente um status de respeito tão grande naquele noivado que era como se estivessem casados. E imagine Maria aparecer grávida, né? Quão grave isso era. E imagine para José diante dessa situação. Então, quando José soube disso, o anjo ainda não tinha avisado a ele. Ele ainda não tinha ciência do que estava acontecendo. Então, para aquela época, imagine só a situação de José. Mas o que é notório? Vamos continuar lendo aí Mateus, capítulo 19, capítulo 1, versículo 19, 20 e 25. O capítulo 1, versículo 19 diz:
Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento. Veja que aqui na referência assim, por ser José seu marido, aí não queria anular o casamento, soa estranho, né? Mas é como eu disse, o noivado já era uma coisa muito, era como se desse o casal por casados, realmente, né? Então, assim, o que foi que ele pensou? Não vou difamá-la, mas vou dar um jeito nisso. E aí a ideia dele foi anular o casamento secretamente. Então, mas depois de ter pensado nisto, pareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Né? Então a gente vê que ele podia ter culpado Deus. Foi a mulher que tu me deste. Olha aí a situação. Né? Então ele decide deixá-la, acabar com aquele casamento, mas secretamente para que ela não fosse difamada. Então a gente vê uma postura completamente diferenciada em relação a José. Além disso, ele, após da mensagem do anjo, no versículo 25, diz que mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Um outro aspecto em relação ao casal é desobedeceram a Deus e foram castigados. Desobedeceram a Deus e foram castigados. Então, Adão e Eva, a gente sabe que, quando estudamos lá o livro de Gênesis, de todo o processo, né, que eles passaram após a queda e o castigo que cada um recebeu. Mas Maria e José, diante de um desafio, uma jovem que aceita o desafio, uma sociedade patriarcal, uma sociedade em que a mulher sequer era contada, numa sociedade que ela, estando casada, de repente aparece grávida e agora vai ter que explicar para essa sociedade como é que isso aconteceu, sem saber se seu noivo ainda ia aceitar. Imagina quantas dúvidas não estavam ali na cabeça de Maria. Mas ela aceita o desafio de gerar em seu ventre o Salvador. Ao mesmo tempo, José aceita do anjo aquela mensagem vinda do Senhor e acolhe, protege Maria até o nascimento de Jesus. Mensagens do Senhor eram enviadas a José através do seu anjo. E a partir dessas mensagens, José e Maria foram agraciados com a presença de Jesus, mas também no duro percurso do nascimento de Cristo, eles foram protegidos, alcançaram a proteção do Senhor. Mesmo quando o rei Herodes, sabendo da promessa, sabendo de que o menino Jesus, o Messias, o ungido, o prometido, estava para nascer e intentava contra a sua vida, Deus garantiu a proteção para os pais de Jesus. Vamos ler agora Mateus capítulo 2, de 12 a 18. Mateus capítulo 2, versículos do 12 a 18. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Versículo 22.
Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, a gente vê nessas passagens o quanto Deus tem cuidado dos seus servos, o quanto Deus cuida daqueles que obedecem à sua palavra. Herodes tentava atentar contra a vida de Jesus, mas todas as vezes que tentou fazer isso, o Senhor proveu o socorro, a proteção. E o anjo se revelava a José, avisando. O anjo também se revelou aos magos, porque Herodes pediu para que eles avisassem, né? Porque queria visitar o menino. Mas o anjo avisou aos magos que não avisassem a Herodes, né? Porque ele tinha intentos malignos, né? Maus contra Jesus. E Deus novamente provê o socorro. Nós vamos falar agora, irmãos, sobre o nascimento de Jesus e o cumprimento das profecias. Nessas leituras que nós fizemos, os irmãos devem ter observado que muitas foram as profecias que foram apresentadas por Mateus. E ele faz questão de enfatizar, segundo o profeta, de acordo com o profeta. E isso é importante para que a gente realmente se sinta seguro para poder afirmar a respeito dessas profecias. Então, nesse momento, eu gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo suas Bíblias nessas passagens bíblicas que a gente vai ler para reafirmar essas profecias. Tem sempre um versículo do Novo Testamento e do Velho Testamento. Do Novo Testamento é o livro de Mateus. E do Velho Testamento é onde a profecia ela foi relatada, tá certo? E depois, em Mateus, ele reafirmando. Então, como os irmãos podem ver, eu vou virar um pouco para poder enxergar melhor. A primeira profecia fala a respeito da descendência de Jesus, né? Então, a gente sabe que a genealogia trata da ascendência e da descendência. Então, a respeito da genealogia de Jesus, nós vimos recentemente que começa em Abraão, vai a Davi e Davi até chegar em José. Mas tem um fato importante nessa genealogia que a gente precisa, de fato, observar. E aí nós vamos ler, nesse momento, Gênesis 12, 3, e depois nós vamos ler Isaías 11, o versículo 1 e 2. Em Gênesis 12, 3 diz: abençoarei os que te abençoarem. Em Gênesis 12, eu vou ler o versículo 2 e o 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, promessa do Senhor a Abraão. Mateus enfatiza no início que Jesus, na sua genealogia, provém de Abraão. Isaías agora, nós vamos ler o livro de Isaías agora, na referência capítulo 11, versículo 1. Que diz: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ainda,
o versículo 10. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Irmãos, nessa imagem que eu trouxe aqui, a gente vai entender um pouquinho o que significa, o que o profeta Isaías queria dizer com este versículo, quando ele diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, né? Então, que tronco é esse? Que raiz é esse? O que significa? Então, aqui é uma metáfora que Isaías utiliza, tá certo? Fazendo uma referência exatamente a essa genealogia de Jesus ligada a Davi. Lembre-se que Davi é filho de Jessé. Jessé aqui é tido como a raiz de uma árvore. Então, a partir de Jessé, que é a raiz, uma árvore, ela brota, ela cresce e se desenvolve. Isso é marcado pela dinastia davídica. Então, Davi é rei, a partir dele, outros reis, seu filho e outras sucessões nessa dinastia de reis, se consolida na dinastia davídica, ou seja, aqueles reis que provêm de Davi. Entretanto, o povo de Israel, essa dinastia, esses reinados, eram corruptos, se afastaram de Deus, deixaram de ser obedientes, de seguir a lei mosaica, enfim, não obedeciam mais os mandamentos do Senhor. E a partir daí, o profeta Isaías anuncia que essa árvore ela seria cortada. E quando essa árvore fosse cortada, o que restaria dela seria apenas um tronco. Quando a gente olha para um tronco, a gente não espera mais nada dele, não é? A gente olha assim: eita, tiraram a árvore daí, não cresce mais nada, não vai dar mais fruto, nada mais vai acontecer. Então, quando o profeta anunciou: olha, se vocês não obedecerem ao Senhor, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, essa dinastia será destruída, seja, os reinados serão destruídos. Havia essa consciência de que não ia ter arrependimento, e não houve arrependimento. Quando se marca ali, de Davi até José, a gente está falando de um período, né, de escravidão na Babilônia. E aí o que acontece? Essa árvore ela foi cortada. Mas o profeta, ele não só anunciou uma coisa ruim que ia acontecer ao povo de Israel por sua desobediência. Ele também deu uma esperança quando ele diz aqui: um ramo, né, um galhinho, um ramo, surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Essa é uma referência a Jesus Cristo, ao Messias. Aqui estava sendo prometido, quando ele fala: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E no 10 ele ainda reafirma, olha: naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Então, esse galinho aqui que está nesse tronco cortado, que aparenta assim, já está morto, de nada ali mais brotar, é a esperança que foi dada ao povo de Israel. Né? O amor de Deus é tão grande, né, pela humanidade, que mesmo diante da sua desobediência, do seu afastamento, do amor de Deus, das suas leis, ele ainda promete salvação. E essa metáfora usada por Isaías tem esse significado. A outra profecia que a gente vê cumprir aí em Mateus é uma referência a Maria. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias novamente no livro de Mateus. Vamos ler Mateus nesse momento. O capítulo 1, 23, mas Isaías 7, 14. Né? A gente leu esse versículo de Mateus, mas vamos ler em Isaías também
essa referência, né, a respeito da promessa, da profecia sobre quem seria. Olha só, Jesus não tinha nem nascido, a gente está falando de uma profecia, anos e anos atrás. Então, a profecia não só foi sobre o nascimento de Jesus, que Jesus, o Salvador, o Messias, nasceria. Houveram profecias em torno desse nascimento, entre elas a respeito da própria mãe de Jesus. Então, em Isaías, capítulo 7, 14... Capítulo 7, 14 disse: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então veja, Isaías já profetizava a respeito dessa mãe de Jesus, que seria uma virgem, que daria uma luz. Inclusive, o nome de Jesus também, até a respeito do nome de Jesus, estava sendo profetizado. Seria Emanuel. Mais do que isso, leiam ainda Isaías 9, 6. Capítulo 9, versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Então, até a respeito do nome de Jesus, havia uma profecia que foi cumprida. A respeito também do local onde Jesus iria nascer, né? Então, até isso, onde o Cristo iria nascer, também foi profetizado. Vamos ler Miqueias, capítulo 5, nesse momento. Miqueias, capítulo 5. Versículo 2 a 4. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso os israelitas serão abandonados até aquela que está em trabalho de parto, dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Então, a gente vê nessa passagem a profecia a respeito do local onde Jesus iria nascer. Belém Efrata era o local onde estava prometido o nascimento do Messias. Vemos também, na passagem de Mateus, que nós lemos, que havia profecia a respeito da morte das crianças, dos filhos, né? Quando Herodes intentou contra a vida de Jesus e não conseguiu sucesso, não sabia onde estava o menino, decidiu que deveria matar todos os meninos naquela idade, com a esperança que ele tinha de que nessa matança Jesus também fosse morto. Isto foi profetizado. Então, quando lermos aí a passagem bíblica que se encontra em Jeremias, capítulo 3, 15, nós encontraremos a mesma referência que lemos em Mateus 2, 18. Então, se você ler Jeremias ou Mateus 2, 18, ele reafirma o que está nesse versículo. Mateus, capítulo 2, 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada,
porque já não existem. Então, em Jeremias, nós vamos ler essa passagem, essa profecia, e aqui em Mateus 2,18, ele fala: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Profecia sobre o lugar onde Jesus iria viver. Então, nós vamos ler nesse momento Isaías 53:3. Voltemos ao livro de Isaías, capítulo 53:3. Isaías 53:3 e o Mateus 2:23. Eu vou começar lendo Mateus 2:23 e diz assim: e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Eu procurei algumas referências, né, que mostrassem no Antigo Testamento, diretamente, que profeta fez essa referência, que Jesus seria chamado o Nazareno. Eu realmente não encontrei. Entretanto, achei interessante a leitura feita em Isaías 53, quando ele diz, no versículo 3, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Foi desprezado. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? A gente está procurando uma profecia que fale sobre o Nazareno. Está aqui. Foi desprezado. Como é que a gente entende isso? É pelo significado de Nazareno. Eu coloquei aqui, para os irmãos poderem ver, que Nazareno é uma expressão hebraica que significa desprezível, desprezado. E isso vem justamente da origem de que nascia em Nazaré. As pessoas tinham vergonha de dizer que nasceram em Nazaré. Nazaré não era uma cidade, embora fosse geograficamente uma cidade localizada num lugar bom, uma terra fértil, de uma estrutura que... Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre Nazaré. A cidade de Nazaré. Então, aqui está dizendo, cidade de 5.000 habitantes, vale fértil e muito bonito, tipo de construção, as casas, né, uma referência às casas, que eram frescas no verão, ou seja, as pessoas não sentiam calor durante o verão, e no inverno elas eram bem aquecidas. Mas por que era tão ruim ser de Nazaré? Essa é a questão. Então, má fama por sua localização, que era pouso obrigatório de caravanas que vinham de Damasco ou de Jerusalém. Então, por ser uma cidade que recebia pessoas desses lugares, e aí todo tipo de pessoa, né? Todo tipo de pessoa passava por lá. E isso atraía toda espécie de gente, atraía todo tipo de ofício e albergues para atender os viajantes. Né? A gente está falando aqui precisamente dos prostíbulos. Então, uma sorte de pecados e de ações acontecia ali porque vinham pessoas de todo tipo de lugar e práticas eram realizadas nessa cidade. Uma outra prática que era muito reprovada era a prática do casamento com mulheres estranhas. Então, estrangeiras. Os homens dessa cidade, eles se casavam com mulheres estrangeiras, gerando filhos excluídos do povo judeu. E isso não era algo aceito. Né? Principalmente os judeus que eram mais conservadores não aceitavam de forma nenhuma isso. Então, essa era uma cidade que realmente tinha uma má fama. Dizer que era de Nazaré não era uma coisa interessante, não era uma coisa boa. Mas a profecia
né, ela falava a respeito disso, que ele seria chamado Nazareno. E esse Nazareno, ele se consuma na ideia de ser desprezível. Ninguém queria saber, dizer que era de Nazaré, nossa. Então, nessa passagem de Isaías, a gente consegue ver isso com mais clareza. A profecia sobre o lugar onde Jesus nasceu, eu gostaria que os irmãos ainda lessem João, capítulo... Eita, esqueci de colocar o capítulo ali para os irmãos lerem, mas não tem problema. Essa é uma referência, tá certo? Que fala a respeito de Filipe, que relata, olha, nós encontramos aquele que foi referenciado nas profecias. Quando Jesus encontra Filipe e pede para que ele o siga. E ele fala a respeito disso, né, desse encontro, e diz que era o Nazareno. E aí ele é questionado sobre, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Só para os irmãos terem uma ideia de como essa cidade era, e quem era daquela cidade era desprezível aos olhos das pessoas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A nossa lição traz um pequeno trecho, eu vou ler para os irmãos, porque esse é um fato interessante que mostra um ato de marginalização, de discriminação daquele povo, né? Por causa das condições em que se davam aquela cidade. Então, generalizava todas as pessoas, e quem era de lá, independente da sua conduta, do que era enquanto pessoa, já era tido como um desprezível. Então, a nossa lição fala algo bem interessante a respeito disso, né? Eu vou ler para os irmãos agora. No entanto, quando soube que o governador Arquelau, no versículo 22 de Mateus, né, que faz uma referência à volta de José e Maria para a sua cidade Nazaré, e aí a gente sabe que o anjo anuncia a José, olha, não vai para lá, e aí ele decide seguir o que o anjo fala, né? Ele diz que reinava sobre a Judéia, José e a família foram para a região da Galileia, né? Nazaré ficava em uma determinada região da Galileia. Inclusive, essa região ela não era uma região bem aceita, porque tinham vários povos, era bastante misturado ali, né? Esse também é um dos motivos de que a cidade não era bem aceita. E esses vários povos eram formados por camponeses que não tinham estudo, né? Eram pessoas que não... eram mais, infelizmente, pessoas que não eram desejadas mesmo pela sociedade em si. Então, ele fala o seguinte na nossa lição, que é uma cidade que não foi mencionada no Antigo Testamento, pois era considerada pouco importante. Quando lemos João 1,46, que narra, quando Filipe falou sobre Jesus de Nazaré, Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. O preconceito com pessoas de determinadas cidades e regiões já existia e continua, infelizmente, até hoje. Nós que somos aqui do Nordeste sentimos isso na pele, né? Quando a gente vai para algumas regiões do nosso país, infelizmente, há muita discriminação, né? A respeito do nosso povo, a respeito da nossa cultura, a respeito de que nós somos. Nós sabemos disso, né? E muitos outros povos no mundo inteiro sentem bem infelizmente, essa marginalização, essa discriminação. Existe até hoje, não pode ser negada. Deveria ser, na verdade, não ser uma conduta do ser humano, né? Mas, infelizmente, existe. No contexto histórico da época, Nazaré era uma cidade em que as pessoas tinham vergonha de dizer que tinham nascido lá. Mesmo assim, Deus encaminha a família para esse local onde Jesus passa a sua infância e adolescência. Mistérios de Deus, porque não os colocou em uma cidade grande, com todo o conforto, assim teria mais projeção na hora que começasse seu ministério. Foi para uma cidade desprezada, mas isso não prejudicou o ministério de Jesus. Ele cumpriu a missão que tinha aqui no mundo enquanto ser humano. E isso é o que mais importante. O Senhor
Ele cumpre a sua palavra do seu jeito e da sua forma, né? Graças a Deus por isso. Sim, 31:15. Jeremias 31:15. Um errinho aqui de digitação. Uma correção, tá certo, irmãos? Na referência bíblica, Jeremias 31:15. Obrigada, irmãos. Para finalizar, irmãos, eu gostaria apenas de reforçar que o Senhor cumpre as suas palavras. Não importa o que aconteça. Quando a gente lê esses primeiros capítulos de Mateus, quando a gente vê Mateus reafirmando as profecias, o que havia sido prometido, de onde Jesus viria, onde Jesus nasceria, onde Jesus ia viver, a respeito do seu nome, a respeito da sua mãe, e a gente vê tudo se cumprindo, e Mateus reafirmando isso, para dizer, ele de fato é o ungido, o Messias do Senhor. A gente é movido, né, a pensar sobre como Deus cumpre os seus propósitos. A palavra do Senhor não falha, né? Pode passar anos, talvez os nossos olhos não contemplem, mas nós precisamos guardar em nosso coração essa certeza, que a palavra do Senhor não falha. Ela irá se cumprir no tempo dele, da forma dele. E ser humano nenhum, poder nenhum, poderá impedir. A gente viu um rei tentando impedir, mas fracassou, né? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, não é? Que Deus, pois, possa nos abençoar nessa manhã. Nós iremos orar. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo encerramento dessa escola bíblica dominical. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento te louvamos e te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui estudando a tua palavra. Nos ajuda a colocá-la em prática. Senhor, te agradecemos por essa escola bíblica dominical e por cada irmão aqui presente, por cada irmão que está nos acompanhando de seus lares. Pai querido, abençoa o culto que logo mais irá iniciar e fica conosco, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e gratidão por quem Tu és, por tudo que fazes por nós, pelo Teu amor, o mesmo amor que enviou o Teu Filho Jesus Cristo a esse mundo, para nos redimir de todo o pecado e nos dar a esperança de uma nova vida, sem choro, sem lamento, sem dor, sem morte, a vida eterna. Esperamos um dia ter ao Teu lado. No nome de Jesus te agradecemos. Amém.